Olá, meu amigo, minha amiga do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Foco Analítico. Eu sou Marcos Cortez e eu tô agora fazendo uma série de vídeos aqui do Excel, tá? Então é um curso básico de Excel, onde em cada vídeo eu vou ensinar alguma coisa específica e a gente vai construir, né, à medida que esses vídeos avançam, aí, uma planilha de controle financeiro pessoal dentro do Excel, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre inserção de dados dentro do Excel, tá? Como você faz ali a navegação e a inserção desses dados ali, coisa bem rápida, bem objetiva, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece de fazer isso aqui agora, dá o seu joinha, dá o seu like, dá aquela moral pra gente aí, tá bom? Vamos lá? Muito bem, muito bem. Então, a gente falou um pouquinho no último vídeo sobre a interface do Excel, né? E agora eu quero fazer, então, aqui uma inserção de dados, assim, de uma forma bem simples mesmo, dentro aqui do Microsoft Excel, né? Então lembra que a gente está construindo aqui uma planilha de controle financeiro, tá bom? Então se é uma planilha de controle financeiro, o que eu vou fazer primeiro? Eu preciso inserir os meus dados para analisar depois. Então que dados que eu vou inserir? Eu vou inserir as minhas despesas e as minhas receitas, né? Então, onde eu ganhei dinheiro, onde eu gastei dinheiro, tá bom? Então é importante fazer essa inserção de dados de forma correta, para que depois a sua análise ela possa ser precisa, né? Se você inserir um texto ali onde deveria ser uma data, por exemplo, então você vai ter problema depois quando precisar fazer essa análise desses dados aí, tá bom? Então a gente vai inserir alguns dados aqui no Excel, né? Para poder fazer isso, né, você pode navegar nas células do Excel usando as setas do teclado, tá bom? Então, veja que eu estou apertando aqui as setas do meu teclado, ó, e ele está navegando, tá? Ou você pode clicar simplesmente em uma célula, né? Ou um conjunto de células aqui e poder selecionar, tá bom? Então na célula A1, né, a gente falou sobre o endereço de célula ali, ó, eu vou inserir aqui um campo escrito data, olha lá, tá? Bem simples, digitei e apertei o Enter, tá bom? Outra categoria que eu estou criando aqui o cabeçalho da minha tabela, vamos dizer assim, né? Então vou criar aqui, ó, categoria, tá? Vou pôr aqui a descrição. Meu teclado aqui não tem cedilha, tá? Então vou pular os acentos, vocês me perdoem. Descrição, vou pôr na verdade, eu vou inserir uma nova coluna aqui, ó. Como que você faz isso, né? Entre data e categoria eu quero inserir uma coluna, ó. Então eu vou selecionar a coluna B, ó. Veja que o cursor do mouse ele muda, né? Quando eu estou numa célula ele tem essa cruzinha, né? Indicando que eu vou selecionar uma célula se eu clicar. Mas quando eu levo o meu mouse lá no B, olha lá, ele muda essa setinha para baixo. Ou seja, se eu clicar ele vai selecionar a coluna inteira, tá? Então eu vou selecionar a coluna B e sempre quando você quer inserir uma coluna, você seleciona a próxima, né? Então selecionei a coluna B aqui na aba página inicial, vou vir aqui em inserir, ó. Você pode clicar na setinha aqui, ó, inserir coluna, né, ou inserir células, enfim. Quando você seleciona a coluna inteira, ele entende que você quer inserir uma coluna. Então eu posso simplesmente clicar no botão inserir. Olha lá. Ele insere uma coluna à esquerda de categoria e empurra tudo lá para a direita, tá? Eu vou pôr aqui tipo, né? Por quê? Eu vou pôr na mesma planilha despesa e receita. Tá? E lá na frente eu vou explicar por quê. Quando você fizer a análise é mais fácil dessa forma. Então na mesma planilha eu vou pôr despesa e receita, tá bom? Então tipo, qual que é a categoria, né? Mercado, restaurante, lazer, aluguel, o que que é, né? A descrição daquela despesa ou receita, né? Qual que foi o valor, tá bom? E alguma observação, né? Às vezes tem alguma coisinha que você quer inserir ali, tá bom? Então veja que eu inseri aqui o cabeçalho ali da minha planilha, né? Eu sempre gosto, quando eu estou criando uma tabela, de inserir uma ou duas linhas ali como exemplo. Isso me ajuda a já fazer a formatação dos dados, isso me ajuda a ver se eu não estou esquecendo de nenhuma categoria, nenhuma coluna ali, né? Então é uma forma boa aí de você poder começar, tá? Então data aqui, eu vou colocar aqui a data de 1º de janeiro, tá? Tá bom? Tipo, eu vou colocar aqui receita, olha lá. Categoria, eu vou pôr salário. Descrição, vou pôr salário janeiro, tá? O valor, vou pôr aqui um valor de R$3.000, tá? E observação aqui, eu vou pôr pago via Pix. Sei lá. Tá? Então, vamos ver algumas coisas aqui depois que a gente fez essa inserção de dados, tá bom? Primeira coisa que eu quero abordar com vocês aqui é a formatação dos dados dentro do Excel. Então, eu falei que cada célula tem um endereço, tá? Mantenha isso em mente porque a gente vai usar muito isso quando nós formos criar as fórmulas, né? Então, essa célula aqui onde eu digitei salário, ó, qual que é o endereço dela? Tá aqui em cima, ó, C2, né? Então, ela está na coluna C, linha 2. Quais são outras propriedades dessa célula?
A outra propriedade importante é qual que é a formatação dessa célula, tá bom? E formatação a gente vai lembrar lá do Microsoft Word, né? O tamanho da fonte, olha lá, ó. Tamanho da fonte, se está em negrito, se está pintado, isso aqui é a formatação da célula. Ok, tá correto. Então a formatação é a parte estética da célula, vamos dizer assim, né? Vou dar um Ctrl Z para voltar. Mas uma outra coisa muito importante dentro do Excel é como que esse dado está formatado. O Excel entende que aquilo ali é uma data, o Excel entende que aquilo ali é um texto, que aquilo ali é um número, tá? É muito importante você fazer essa formatação correta, primeiro, para você fazer a validação desses dados, para você ter certeza de que o dado que for inserido aqui realmente é uma data, né? E segundo, quando você for fazer análise desses dados, eles já estão formatados bonitinho, coisa linda, né? Então, esse dado aqui de data, por exemplo, selecionei essa célula. Onde você vê a formatação do dado, né? É nessa aba número aqui, ó. Veja que tem algumas opções, né? Ele já está lá formatado como data, ó. Se eu selecionar a célula do lado, ó, ele está na categoria geral. Se eu selecionar o 3000, está na categoria geral. Vamos ver isso. Mas data, ó, quando eu digito um número nesse formato, né, 1/1/2024, o Excel tem uma lógica e ele já entende que aquilo ali é uma data, tá bom? Mas mesmo dentro da categoria data, tem outros tipos, ó, tem data abreviada, que é a que está ali, ó, tem data completa, ó, 2º de janeiro 1º de 2024, tá? Os meus números ainda estão em inglês, então por isso eu mandei ali, né? Mas mesmo no campo data, você tem tipos de formato de data diferente. Pode ser dia, mês, ano, pode ser mês, dia, ano, pode ser ano, mês, dia, enfim. Só para dar alguns exemplos, tá? Mas é importante você formatar essa célula como data. Veja que quando eu criei a data expandida, ele aumentou o tamanho da minha coluna, né? Esse cara aqui, ó. Se eu selecionar essa coluna A e eu vier aqui na formatar, ó, eu posso falar qual que é a largura dessa coluna, ó. E ele tem um número ali 21,33, né? E eu posso mudar isso aqui para 15, por exemplo. Vou dar um OK. Veja que ele diminuiu o tamanho da minha coluna. Tá? Uma outra forma que você pode resolver isso, se você levar o cursor do mouse aqui entre uma coluna e outra, veja que ele muda o ícone. Né? Tem uma barrinha com 2 setas. Né? Isso é para quê? Para você clicar e arrastar. Ó. Você pode clicar e manualmente aumentar ou diminuir a largura da coluna. Mesma coisa para a linha. Ó. Você pode fazer isso também. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Uma outra coisa que você pode fazer é dar 2 cliques quando esse cursor entrar nesse formato. Ó. Entrou aqui, se você der 2 cliques, ó, o que ele faz? Ele olha para baixo, para todas as células dentro daquela coluna, vê qual que é a maior e ele ajusta o tamanho da coluna para que todas as células mostrem o valor. Então, se eu tiver um valor aqui, por exemplo, teste de coluna larga. Olha lá. Veja que essa linha agora ela é mais larga do que aquele 1/1/2024. Se eu der 2 cliques aqui agora, olha o que ele faz. Ele expande para a largura maior das células dentro daquela coluna. Tá? Então é uma forma de você poder ajustar isso daí também. E você pode selecionar várias colunas, ó, vir aqui em formatar, ó, e fazer a formatação manual de todas elas para que todas tenham exatamente a mesma largura, ó, 15, por exemplo, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. Receita, ele entra numa categoria geral, tá? O que é essa categoria geral? Quando ele não entende o que é aquele valor, ele joga nessa categoria, que pode ser número ou texto. Basicamente é isso. Ou é número ou texto, entra nessa categoria geral, tá? Você pode formatar isso aqui como texto, tá? Especificamente como texto. Mas não precisa, tá? Porque pode ser que você precise inserir um número aqui como um código, né? Se chegar no ponto de precisar formatar aquilo ali para um texto, para você poder criar fórmulas e concatenar texto, aí a gente faz. Mas nesse momento não precisa, a categoria geral atende, né? Salário também, ó, descrição também. O valor é importante a gente mudar, porque ele está na categoria geral, mas aqui no valor eu sempre vou imputar número. Eu nunca vou colocar um texto aqui. Né? Se eu colocar, tá errado, né? A validação de dados falhou. Então a gente vai mudar esse cara aqui para um formato de número. Ó. Então se eu entrar aqui, ó, tem lá o formato de número. Né? Veja que ele já coloca lá as casas decimais. Eu posso colocar esse aqui também, ó, como um formato de contabilidade, né? O que ele chama. Ó. Eu posso até pôr o símbolo do reais ali, ó. Tá vendo? Então eu formatei isso aqui, agora o Excel entende que esse cara é um valor monetário, tá bom? Isso me ajuda a validar esses dados e nas fórmulas, enfim. Então é importante fazer essa formatação correta, tá bom? E última coisa que eu vou mostrar aqui, né? Quando você formata como números, você pode aumentar ou diminuir as casas decimais. São esses 2 ícones aqui, ó. Que eu confesso que eu nunca lembro qual que aumenta as casas decimais e qual que diminui as casas decimais, tá bom? Então eu sempre vou na tentativa e erro, né? Mas se você clicar, ó, esse aqui aumenta as casas decimais, esse aqui diminui as casas decimais, tá bom?
Então o vídeo de hoje era isso, imputação de dados dentro do Excel, um pouquinho de formatação, e aí nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre conceitos básicos dentro do Excel, tá bom? Então fica comigo, senão vai se arrepender. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dá aquela moral pra gente aí, tá bom? Muito obrigado.